Olá, tudo bem? Muito obrigado porque você entrou novamente no nosso canal, o canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Se você puder, você pode compartilhar esse vídeo e também curtir se você achar interessante. Vamos para o vídeo de hoje. Venha comigo. O texto introdutório para o tema de hoje encontra-se no livro de São Lucas, capítulo 2, a partir do verso 41 em diante. Leio contigo. Diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam de sua inteligência e de suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpriria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Entre os judeus, os 12 anos de idade era uma idade extremamente importante na vida de um jovem judeu. Aos 12 anos ele passava a participar mais ativamente da vida religiosa. Ele passava da infância para a juventude. Tornava-se agora um filho da lei, e em cumprimento a estas práticas foi que José e Maria levaram o menino Jesus consigo para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Um fato importante é que para nós, igreja existe em todos os lugares, em vários bairros, em várias cidades, mas para os judeus não. Lugar de adoração, igreja, na verdade, templo para eles era um só, e ficava em Jerusalém. Então, muitos moravam longe, às vezes mais de 100 quilômetros de distância, e eles faziam projetos, planos para pelo menos uma vez ao ano ir a Jerusalém no templo. E normalmente eles faziam através de caravanas. Muitos parentes se juntavam para se protegerem na estrada contra os salteadores, contra as feras no caminho, para se autoprotegerem. À medida que eles iam com aquelas grandes procissões viajando para Jerusalém, às vezes eles chegavam numa bifurcação da estrada e se encontravam com outra caravana que ia engrossando por tantas fileiras. Nesta grande procissão, nesta grande viagem, que às vezes levava dias, às vezes muito mais de 100 quilômetros de distância, os pais iam contando história para os seus filhos, da história do povo de Israel, suas vitórias, suas conquistas. Muitos cânticos eram entoados durante a viagem,
Realmente pessoas que já não se viam há muito tempo se reencontravam, parentes, amigos. Era um momento realmente bastante festivo durante esse período, durante esta caminhada até Jerusalém. Alguns montados em lombos de animais, principalmente os velhos, as pessoas mais debilitadas, outros iam a pé ao lado. Então era uma viagem interessante, onde as pessoas se reviam, as pessoas conversavam, as pessoas cantavam, histórias eram contadas. Interessante que agora Jesus chegando, menino Jesus, com 12 anos de idade, chegando em Jerusalém, na capital do seu país, agora iniciando uma nova fase, a fase dos 12 anos, onde participaria mais ativamente das cerimônias do seu povo, da sua religião. O menino Jesus, ele passa a observar o que ali estava acontecendo. Viu pela primeira vez o templo. Ele já tinha estado ali quando bebezinho, quando foi apresentado, mas agora de maneira mais consciente, com 12 anos, ele viu então pela primeira vez o templo. Os sacerdotes ali com suas roupas talares, roupas brancas, viu pela primeira vez a vítima ensanguentada, o cordeiro sobre o altar, e ele olhava e admirava aquilo como se alguma coisa do que ele estava observando tivesse a ver com a sua própria vida. E de fato ele futuramente seria aquele cordeiro que estava imolado, ensanguentado sobre o altar. Ele seria o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele então, silencioso, absorto, parecia estar estudando um grande enigma que tinha a ver com sua própria vida. No entanto, no verso 43 de Lucas 2 nos diz claramente, leio novamente: terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. De repente, amigos, o inusitado acontece. Depois de um dia de viagem, José e Maria percebem que o menino Jesus não estava com eles. Procuraram entre as caravanas, entre os parentes, deixaram Jesus para trás em Jerusalém, na capital do seu país. Você pode imaginar isso? Você fazer uma viagem, quem sabe para São Paulo, e depois de um dia de viagem você percebe que seu filho ficou lá na capital de São Paulo, cidade grande, cidade movimentada, com 12 anos de idade. Você procura no meio da excursão, outros ônibus, não encontra o seu filho. Esta era a situação que José e Maria se encontravam agora. No entanto, não vamos nos precipitar em chamar José e Maria de pais relapsos. Sabe por quê? Porque eu e você, meu amigo, muitas vezes deixamos Jesus para trás também na nossa vida. Quantas vezes você deixou Jesus para trás? Quantas vezes eu deixei Jesus para trás em minha vida? Então não vamos nos precipitar aí em condenar José e Maria. Na verdade, na saída da cidade de Jerusalém, no retorno para casa, havia muita confusão, muitas caravanas de galileus que estavam retornando, algumas caravanas de parentes, e José e Maria achavam que Jesus estava entre uma dessas caravanas. Por isso não estavam preocupados. E eu gostaria de gastar um pouquinho do nosso tempo aqui. José e Maria achavam que Jesus estava com eles, mas só que não. Jesus havia ficado para trás em Jerusalém. Essa tem sido a realidade de muitas pessoas. Eu lembro da experiência, do testemunho de um homem chamado Falcão Alegre. Falcão Alegre foi um criminoso no Rio de Janeiro, que assaltava bancos, o tráfico de drogas, trocava tiro com a polícia. E ele mais tarde se converteu, se entregou a Deus, mudou de vida. E ele, nesse seu testemunho, ele conta que enquanto estava trocando tiro com a polícia, ele pedia que Deus o iluminasse, que Deus o livrasse daquela situação. Veja que coisa interessante. A pessoa está cometendo um crime
e ainda pedindo que Deus a ajude, a proteja. Essa é a realidade de muitas pessoas. A pessoa está indo no sentido, numa rota de colisão, com a vontade de Deus, e achando que Deus está com ele. Veja que coisa interessante, quando Jesus já ficou para trás há muito tempo. Quando às vezes são verdades das Escrituras claras. Vou dar um exemplo. As Escrituras dizem para não nos unirmos com um jugo desigual. Você se unir com uma pessoa descrente, uma pessoa que não crê em Deus, você que crê em Deus. E aí você vai pedir sinais para Deus, para que Deus o guie. E lógico, a pessoa vai começar a ver sinais por todos os lados. Tudo vai ser sinal para ela que Deus está aprovando, que Deus está apoiando. Só que não. Só que Jesus ficou para trás há muito tempo. Esta é a grande realidade de muitas pessoas. Acharem que Deus está com elas, assim como José e Maria acreditavam que Jesus estava com eles. No livro de Números, no capítulo 14, a partir do verso 39, conta-nos um relato bastante interessante, que eu gostaria de ler para você. Diz-nos o seguinte: falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contritou muito. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos que subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente levantaram, subiram ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam nas montanhas e os feriram, derrotando-os até Ormã. Veja bem, Moisés, olha, o Senhor não está convosco. O Senhor não está acompanhando vocês. Eles deveriam lutar contra os amalequitas, povo de Israel. E eles foram mesmo não sendo aprovados por Deus, achando que Deus estaria com eles. E eles foram derrotados, porque Deus não estava ali. Então, meu amigo, quem sabe Jesus já ficou para trás na nossa vida, ficou em Jerusalém há muito tempo. O verso 44 de Lucas 2 nos diz claramente: pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Eles não perceberam a ausência de Jesus até que a noite chegou. Tardinha havia chegado, a noite se aproximava, e eles começaram a procurar por Jesus, e Jesus não estava com eles. Sim, meu amigo, é natural que quando as coisas estão bem na nossa vida, estamos trabalhando, estamos com saúde, estamos nos sentindo seguros, não sintamos a falta de Jesus na nossa vida. É muito comum isso acontecer. Quando tudo está bem, quando temos dinheiro no bolso, quando temos saúde, quando temos amigos, é muito fácil deixarmos Jesus para trás também na nossa vida. Mas quando a noite chega, e a noite chega na vida de todos nós, a noite chega às vezes na forma de uma doença, chega na forma do desemprego, chega na forma do abandono, aí
sentimos a falta de Jesus na nossa vida e às vezes não encontramos porque deixamos Jesus para trás há muito tempo. Quem sabe, meu amigo, você está se sentindo sozinho e abandonado. Quem sabe você está lutando contra uma doença terrível. Quem sabe você não se sente compreendido por seus pais, por seus filhos, pelo esposo ou pela esposa. Quem sabe seu lar está se desfacelando. Quem sabe você não consegue dormir à noite porque tem uma consciência culpada. Sim, amigos, a noite chega na vida de todos nós e ela não avisa. Ela vem sem sobreaviso. Ela vem inesperadamente. Eu quero dizer para você que você não está só, meu amigo. Você não está sozinho, não. Quem sabe as suas lágrimas de tristeza podem impedir-lhe de ver a face de Jesus, mas eu quero dizer que Jesus está perto de você. Jesus não abandonou você ainda, meu amigo. Nós podemos até ter deixado Jesus para trás, mas Jesus nunca nos deixará sozinhos. E Ele compreende a tua dor, compreende a tua angústia, a tua ansiedade, teu medo. Acredite, meu amigo, Jesus está perto de você. E Ele quer falar com você através dessa mensagem. E o verso 45 do capítulo 2 de Lucas nos diz claramente: e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. José e Maria tiveram uma decisão sensata. Ao perceberem que Jesus não estava mais com eles, retornaram a Jerusalém em busca de Jesus. Quem sabe chegou o momento de nós retornarmos a Jerusalém também. Quem sabe é o momento, meu amigo, de você retornar a Jerusalém em busca de Jesus. E eles, ao chegarem em Jerusalém, as Escrituras dizem que por 3 dias procuraram Jesus, de repente, ouviram uma voz familiar que vinha do templo. Era a voz de Jesus. Não podiam confundir a voz de Jesus. Nenhuma era como a dele. Uma voz grave, séria, no entanto melodiosa. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Jesus quando nos fala também, quando fala o nosso coração. Eu lembro da história de um homem que era um vendedor de livros cristãos, de bíblias. E depois de um dia de trabalhos, voltando para casa, ele deveria passar com a sua bicicletinha sobre a ponte de trem, né? Um trilho de trem, que era uma ponte, ali havia um abismo lá embaixo. E ele pegou a bicicletinha na mão, foi caminhando lentamente sobre aquelas madeiras dos trilhos, né? Os dormentes, lá embaixo um abismo. Quando de repente ele ouviu uma voz no seu ouvido que disse o seguinte: larga a bicicleta e corre. Ele achou estranho, olhou para os lados, para um lado, para o outro, não viu ninguém, não ficou assim meio confuso do que estava acontecendo. Caminhou mais alguns passos, a voz repetiu novamente: larga a bicicleta e corre. E novamente achou muito estranho tudo o que estava acontecendo. Deu mais alguns passos com aquela bicicleta, carregando sobre os dormentes do trilho do trem, a ponte que ele estava, quando de repente ele viu o barulho de um trem que já se aproximava rapidamente em sua direção. E ele agora, desesperado, jogou a bicicleta, que caiu lá naquele abismo, correu desesperadamente sobre aquelas madeiras do trilho do trem, tropeçando. Foi tempo suficiente para ele apenas se jogar entre as pedras na beira do trilho do trem, e o trem passou. E esse homem, ao contar a sua experiência para as outras pessoas, ele perguntou: aonde eu errei? E ele mesmo respondeu: eu errei em não ter ouvido a voz, atendido a voz pela primeira vez quando me falou. Foi aí que eu errei. Amigos, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus quando fala ao nosso coração. Eu contei em uma outra mensagem a experiência de um ministro que estava de férias na cidade de Montana, nos Estados Unidos.
É um local onde há muitos cavalos, muitos cowboys ainda, muita tradição, assim como no Brasil temos em Barretos lá, aqueles rodeios. E esse homem estava lá de férias nessa ocasião, numa festividade, numa atividade lá, e ele observou que dois jovens conversavam com o outro, e um dizia assim: olha, eu sei que você está triste porque você perdeu seu cavalo fugiu, mas fique tranquilo, nós vamos recuperar o seu animal. Hoje pela manhã, quando eu estava nas montanhas, lá de cima das montanhas eu pude ver o seu cavalo, que estava no meio de uma manada de outros cavalos selvagens. Pela cor, pelas características, eu distingui que era o seu animal. E o jovem, então, o dono do cavalo, disse: nós então vamos recuperá-lo, vamos amanhã. E aquele ministro que estava ali ouvindo aquelas palavras dos dois disse: olha, eu gostaria de estar presente, gostaria de estar junto nessa experiência, essa captura desse animal. E de fato, no outro dia, bem cedo ainda, no clarear do dia, eles estavam sobre a montanha, e lá de cima eles viram a manada de cavalos selvagens, e entre os animais estava o cavalo do jovem. E agora que eles começaram a descer a montanha lentamente, se escondendo atrás de árvores, de arbustos, chegou um momento em que o jovem chegou e disse para aquele ministro, aquele homem, disse: olha, agora o senhor fique por aqui, porque o momento agora é muito importante. Qualquer movimento em falso, todo o nosso trabalho poderá estar perdido. E aquele jovem então começou a se arrastar pelo chão como uma cobra, escondendo atrás de pedras, atrás de moitas, atrás de arbustos, e chegou o máximo que pôde próximo daqueles animais. E quando ele chegou o mais próximo possível, lá de trás de um arbusto, ele gritou pelo nome do seu animal, e todos os animais levantaram as orelhas e saíram numa desabalada carreira, deixando apenas uma nuvem de pó para trás. E aquele jovem continuou gritando pelo nome do seu cavalo, e uma luta começou a se travar no coração daquele animal irracional. O animal corria em direção àquele arbusto, onde vinha a voz familiar do seu dono que chamava. E por vezes ele virava e dava alguns passos, corria em direção à manada de cavalos selvagens que fugia, e ele não sabia agora se acompanhava esses animais ou atendia a voz do dono que lhe chamava. Uma luta se travava dentro daquele bicho irracional. Atender a voz do dono que chama, a voz familiar, ou correr a corrida louca e desenfreada dos outros animais. E aquele ministro, ao observar aquela cena, ele fez uma oração lá atrás de um arbusto, dizendo: Senhor, ajuda-me a ouvir a tua voz quando me chamares. Meu amigo, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus que nos fala. A mensagem para você nesse dia é esta: Deus está hoje falando ao seu coração. Atenda a voz de Deus no seu coração, na sua alma. Ele está chamando você para voltar para Jerusalém. Você que deixou Jesus para trás, volte para Jerusalém em busca de Jesus. Ele está chamando você. Ele está dizendo que todo aquele que vir a mim, eu jamais o lançarei fora. Todos vós, cansados, sobrecarregados, vinde a mim, disse Jesus, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Jesus está te chamando. Atente para a voz de Jesus, que lhe chama no dia de hoje. Ore comigo nesse momento. Meu Deus e meu Pai, antes que os montes nascessem, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Tu, Senhor, que conheces o recôndito da alma, teus olhos que penetram todos os segredos do homem, me coloco, Senhor, diante de tua face para interceder especialmente por uma pessoa. O laudo médico não é dos mais favoráveis, Senhor. Ele foi diagnosticado com câncer e essa doença já migrou para os seus 2 pulmões. Vi, Senhor, nos olhos dele o medo, o abatimento e a desesperança. Trata-se de uma pessoa jovem ainda, que deseja ter uma vida longa pela frente, meu Pai.
Ele está começando suas primeiras sessões de quimioterapia. Seu corpo vai começar a passar por transformações. Oh, meu Deus, eu me coloco entre o alpendre e o altar para interceder por esse teu filho, Senhor. Senhor, nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Tu, Jesus, que tirou uma pessoa putrefata da sepultura, trazendo ela à vida, pode nesse momento visitar este jovem e restaurar-lhe completamente cada célula do seu corpo. Ó Jesus, como fizestes no passado, curando leprosos instantaneamente, abrindo olhos de cegos em um segundo. Senhor Jesus, em Mateus 4:23 diz que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então faça novamente, Jesus, faça nesta hora. Eu coloco todos os que assistem este vídeo inclusos nesta oração. Intervenha na saúde de todos eles, meu Pai. Cure todos os tipos de câncer, no intestino, nos pulmões, no fígado, no cérebro, e toda sorte de enfermidade sejam curadas, sejam banidas desta pessoa agora. No nome poderoso de Cristo, que esta pessoa sinta seu corpo se restaurando, doenças psicossomáticas, toda a depressão, os que sofrem de distimia, transtorno de borderline, esquizofrenia, essa pessoa que é bipolar, meu Deus, doenças como o autismo, demência, cura, meu Pai, assim como Jesus fez no passado. Por favor, faça novamente, que todas as muralhas sejam derrubadas, que todos os cárceres sejam abertos, que toda corrente que prende seja partida, que os ferrolhos sejam removidos, e eu declaro em nome de Cristo a cura dessa pessoa para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.